ida de serviço em favor dos semelhantes. Seus ensinos, calcados no amor a Deus e ao próximo, são a mais pura expressão da verdade. Conhecê-los e exercitá-los significa, pois, libertar-nos da ignorância, da superstição e do egoísmo, que geram o sofrimento, ganhando aquele estado de alegria e de paz interior que caracteriza o reino dos céus. A condição sine qua non para nos incluirmos entre aqueles definidos na segunda oração do versículo 31, sereis verdadeiramente meus discípulos, deu ao Mestre na primeira, se permanecerdes na minha palavra. Não há, portanto, como sofismar, só é cristão, efetivamente, aquele que permanece fiel à palavra do Nazareno, amando e servindo ao próximo, como quereria ser amado e servido. A confirmação desta exegese, temo-la em profusão por todo o Evangelho, notadamente neste outro tópico de João, 13, 34 e 35, onde o Cristo nos diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros tanto como eu vos amei. Nisto, em vos amardes uns aos outros, conhecerão todos que sois meus discípulos. Os recém-conversos não entenderam, porém, de pronto, a que tipo de libertação o Mestre se referia, e daí o lhe terem respondido daquele jeito, nunca fomos escravos de ninguém, como pois nos dizes que seremos livres? Ensinando-lhes, então, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, Jesus reafirma a lei de causa e efeito, que caberia ao Espiritismo elucidar minuciosamente, segundo a qual cada um se faz responsável pelos maus atos que pratique, devendo expiá-los na medida exata dos agravos ou danos causados a outrem. Somos livres na semeadura do bem ou do mal, todavia, uma vez feita a escolha, as boas ou más consequências serão a colheita obrigatória daquilo que houvermos feito. Se a opção foi pelo bem, ficamos com um crédito da mesma espécie, que se manifestará infalivelmente em nossa vida, em moedas de bênçãos e felicidades. Se, entretanto, a opção foi pelo mal, ficamos necessariamente em débito com a justiça divina, escravos do pecado cometido, sendo que, neste caso, o preço do resgate se expressará em dores e aflições proporcionais ao que fizemos sofrer. Se isso não se der na mesma existência, dar-se-á em outras, mas de forma nenhuma ficaremos impunes, eis que aquilo que o homem semear, isso mesmo há de colher. Assim, pois, o fato de alguém pertencer a esta ou aquela religião, não o isenta, absolutamente, do cumprimento das leis de Deus. Pelo contrário, quanto melhor as conhece e compreenda, tanto maior sua obrigação de observá-las, porque a quem mais foi dado, mais lhe será pedido. 14. As expiações coletivas. A lei do karma de causa e efeito exerce sua influência inelutável não só sobre os homens, individualmente, como também sobre os grupos sociais. Assim, por exemplo, quando uma família, nação ou raça busca algo que lhe traga maiores satisfações, esforça-se por melhorar suas condições de vida ou adota medidas que visem a acelerar seu desenvolvimento, sem prejudicar nem fazer mal ao outrem, está contribuindo, de alguma forma, para a evolução da humanidade, e isso é bom. Receberá, então, novas e mais amplas oportunidades de trabalho e progresso, conduzindo os elementos que a constituem a níveis cada vez mais elevados. Se, porém, há construído seu poder ou grandeza, valendo-se da opressão ou de recursos desonestos e indignos, evidentemente agiu mal, porque isso é contra o interesse do todo. Por isso, mais cedo ou mais tarde sofrerá a perda de tudo aquilo que adquiriu injustamente, em circunstâncias mais ou menos trágicas e aflitivas, segundo o grau de malícia e crueldade que lhe tenha caracterizado as ações. Muitas vezes, os que contraíram, solidariamente, pesados débitos com a lei do karma, embora reencarnados em vários e distantes rincões, são reunidos por uma atração misteriosa dado o ponto, para serem feridos em comum. Haja vista esses naufrágios,
sinistros e catástrofes que tanto emocionam as almas piedosas do mundo inteiro. O estudo atento da história dos povos oferece-nos testemunhos surpreendentes de como há uma força irresistível, assegurando o equilíbrio universal da justiça. Ao longo dos séculos, todo o sangue vertido, toda a escravização, afronta e rapinagem perpetradas, repercutem, fatalmente, sobre os seus autores, produzindo as mesmas consequências funestas: luto, lágrimas, humilhações e miséria. Lá bem no passado, egípcios, babilônicos e persas elevam-se a uma situação de fastígio à custa do esmagamento de outros povos. Tempos depois, entretanto, vem a conhecer, a seu turno, o peso e o infortúnio da opressão estrangeira. Roma e Bizâncio, através de uma série de campanhas militares, estendem seus domínios por toda parte, todavia, roídos pelos germens da corrupção, gerados no próprio seio, baqueiam ao embate da invasão dos bárbaros e seus fabulosos impérios deixam de existir. Espanha e Inglaterra, durante séculos, dominam pelas armas suas numerosíssimas colônias, contudo, não escapam, por sua vez, ao flagelo da guerra, que lhes dizima as populações. A Rússia dos czares, sob o comando da imperatriz Catarina II, apossassa-se, a ferro e a fogo, de vastos territórios circunvizinhos, mas é forçada, logo após, a pagar o seu tributo de dor em vários conflitos em que se viu envolvida, para cair, em 1917, sob o regime comunista. Napoleão, Mussolini e Hitler revivem os feitos de conquistadores do pretérito, ocupando à força nações inermes, não tardam, porém, a conhecer o travo das transgressões às leis superiores, e seus países com eles. Segundo os relatos do Velho Testamento, os judeus, intitulando-se o povo eleito, também destruíram cidades e mais cidades de prósperos reinados, passando ao fio da espada todos os que nelas encontravam, homens, mulheres, crianças, velhos, e até animais, como pacíficas ovelhas, bois e jumentos. Davi, um de seus reis, cuja insensibilidade foi de estarrecer, em cada cidade que tomava dos amonitas, mandava arrebanhar todos os seus moradores, ordenando friamente que passassem por cima deles carroças ferradas, que fossem serrados, esquartejados a cutelo ou torrados em fornos de cozer tijolos. O resultado dessa selvageria, os judeus o colheram em longo período de provações, cujo remate foram os fuzilamentos, os flagícios em campos de concentração e o horror dos fornos crematórios, sob o gonte de Eichmann, a besta fera nazista. Poderosa organização religiosa, apoiada pelo braço secular, torturou e assassinou barbaramente, enquanto pôde, todos quantos ousavam descrer de seus dogmas, revelavam possuir ideias mais avançadas ou lhe verberavam a simonia. Já começou, porém, a ser destruída aqui, ali e acolá, sofrendo, na própria carne, as violências de que fez uso e abuso. Impossível prever até quando a humanidade terrena permanecerá assim, oprimindo-se e dilacerando-se reciprocamente, no regime do olho por olho e dente por dente. Acreditamos, entretanto, que, trabalhada pela dor, cansada de sofrer, há de aprender um dia, ainda que remoto, a lei sublime da não resistência, pregada e exemplificada pelo Cristo, conquistando então a paz duradoura, e com ela a felicidade, que é o destino final da criação. A família é a lei de consequência. Nada mais comum, neste mundo, que o encontrarem-se, no seio de cada família, pessoas de gostos e tendências completamente diferentes, antagônicas até. À primeira vista isso pode parecer estranho e inexplicável, porquanto a consanguinidade, o mesmo tipo de educação e os interesses comuns deveriam determinar exatamente o oposto. Acontece, porém, que cada indivíduo é, espiritualmente, filho de si mesmo, ou melhor, traz, ao nascer, uma bagagem de boas ou más aquisições feitas em outras existências,
que lhe constituem o caráter, o modo de ser todo pessoal, e não basta a convivência de alguns anos sob o mesmo teto para que tais diferenciações sejam anuladas. Não raro, manifestam-se também, entre irmãos ou entre pais e filhos, antipatias tão profundas, que só mesmo a preexistência das almas é capaz de explicar. Talvez nos digam, não seria mais razoável, então, que os renascimentos obedecessem ao princípio da afinidade, para que houvesse mais compreensão, mais paz e mais alegria nos lares? Sem dúvida. E é assim que se formam e se sustentam os grupos familiares nos mundos mais adiantados que o nosso. A humanidade terrena, entretanto, tem que se despojar primeiro de suas inúmeras fraquezas e imperfeições para fazer jus a essa felicidade. No estado atual de nossa evolução, somos colocados em contato com aqueles que possam contribuir para o desenvolvimento das virtudes que nos faltam, quais a benevolência, a resignação, a humildade, a perseverança, a mansidão, a obediência, a tolerância, o perdão, a renúncia, a caridade, etc. E é precisamente no Instituto da Família que se nos apresentam as melhores condições para isso. Outros sim, em nossas vidas anteriores, todos havemos cometido deslizes, praticado injustiças, perpetrado traições, usurpado direitos, e laqueado a boa-fé alheia, agravando, ferindo ou prejudicando seriamente nossos semelhantes, ligando-nos a eles pelos laços do ódio. Ora, a providência divina exige a harmonização daqueles que se hajam tornado inimigos e, pela lei de consequência, são eles reaproximados tantas vezes quantas sejam necessárias, a fim de que, em novas relações, possam transformar a aversão em amizade, pois o propósito de Deus é que todos nos amemos mutuamente, formando uma só e grande família, a fraternidade universal. Destarte, se dentro de nossa própria casa há alguém que se erige qual nosso desafeto, o que nos cumpre fazer é conquistá-lo com nosso carinho, ou, quando tal esteja acima de nossas forças, suportá-lo pacientemente. O acaso não existe. E se o destino nos colocou lado a lado, é quase certo tratar-se de um credor do pretérito, com o qual temos contas a ajustar. Procedendo desta maneira, estaremos fazendo nossa parte, adquirindo méritos para uniões mais ditosas no porvir. Caso, porém, mantenhamos aceso o fogo da discórdia, revidando-lhe os ultrajes e as demonstrações de malquerença, estaremos simplesmente acumulando dívidas, cujo resgate, depois, será ainda mais penoso que o sacrifício que nos seria preciso realizar agora. 16. Fatores da personalidade. Todos podemos perceber, sem que para isso se faça necessária grande capacidade de observação, que em qualquer raça, em qualquer família, em qualquer grupo comunitário, enfim, os indivíduos divergem profundamente entre si, tanto nas aptidões intelectuais como no senso moral. Uns demonstram acentuado interesse por este ou aquele ramo da indústria ou da ciência, outros evidenciam irresistível pendor para as artes plásticas ou para a literatura, havendo outros ainda, místicos por natureza, que muito cedo já manifestam forte propensão para as questões metafísicas, se não mesmo sincera vocação para a vida religiosa. A concepção do bem e do mal, assim como a noção do dever, acham-se, também, mais desenvolvidas em certas pessoas do que em outras. Enquanto algumas se inclinam espontaneamente para a prática das virtudes e não se permitem nenhuma ação menos digna, que pudesse causar dano ou sofrimento ao próximo, nem mesmo aos animais, não faltam as que, ao contrário, são capazes das maiores crueldades e torpezas, que praticam a sangue frio, sem a menor hesitação de consciência. A ciência oficial tenta explicar essas desigualdades apenas pelas leis da hereditariedade e as influências do meio, que são, realmente, fatores ponderáveis na formação da personalidade mas esbarra com objeções seríssimas, às quais não sabe como responder.
Com efeito, os genes podem modelar-nos os caracteres morfológicos, fazendo que sejamos mais ou menos parecidos, fisicamente, com nossos ancestrais. Podem até comunicar-nos algumas de suas idiosincrasias, mas nunca nos determinar os predicados anímicos, com os quais nada tem que ver. O meio em que vivemos, ou a educação que nos seja dada, pode, a seu turno, influir em nossa conduta, mas apenas relativamente, e às vezes nem isso. Examinemos alguns casos. Thomas Edison, o gênio de Menlo Park 1847 a 1931, não teve antecessores que se notabilizassem nas ciências físicas e mecânicas, na linhagem ascendente de Michelangelo, 1475 a 1564, um dos mais perfeitos e completos artistas da humanidade. Não houve, tampouco, ninguém que pudesse haver-lhe transmitido a excepcional capacidade criadora que o celebrizou, nem Aristóteles, 384 a 322 a.C., pudera herdar de qualquer de seus avoengos a sabedoria enciclopédica que o imortalizaria como uma das maiores inteligências de todos os tempos. De outro lado, porque a imensa maioria das celebridades não tiveram descendentes que lhes aperfeiçoassem as obras uns dons com que granjearam a admiração universal. Porque, até hoje, não surgiu um outro Bach, que superasse a Johann Sebastian, 1685 a 1750, na composição musical. Um outro Alighieri, que ultrapassasse a Dante, 1265 a 1321, na poesia. Ou um outro Arquimedes, 287 a 212 a.C., que sobrepujasse o legendário geômetra grego. No que tange às qualidades morais, sobejam, igualmente, os exemplos de homens excelentes que tiveram verdadeiros monstros por filhos e, inversamente, criaturas boníssimas, que nasceram e se criaram em ambientes onde primavam os instintos grosseiros, os vícios mais infamantes e a criminalidade. A amostra que vimos de oferecer serve para provar que a hereditariedade e o meio, por si sós, não bastam para produzir a genialidade nem a santidade, como não podem ser responsáveis, também, pela vilania de quem quer que seja. Há que admitir-se aí, portanto, um terceiro elemento, muitíssimo mais importante, o cabedal próprio que cada espírito traz ao renascer. Somente em função desse passado individual, dessas experiências adquiridas em encarnações pregressas, é que podem ser explicadas as faculdades superiores, as precocidades, as ideias inatas, a extrema facilidade com que assimilamos determinados conhecimentos, enquanto outros, mais fáceis, nos exigem esforço maior. Bem assim a nobreza de sentimentos e a finura que algumas pessoas demonstram desde o berço. A pluralidade das existências impõe-se, assim, como verdade inconcursa, pois se constitui o fator preponderante de nossa personalidade. 17. Filho, trabalha hoje na minha vinha. Quase todos somos useiros e vezeiros em transferir, para depois, aquilo que o dever nos aponta como obrigação a ser cumprida imediatamente, custando a corrigir-nos dessa atitude errônea que tantos prejuízos nos causa. Muitas vezes, providências que, se atendidas de pronto, nos custariam apenas uns poucos cruzeiros, acabam exigindo dispêndio de quantias vultosas, sem falar nos aborrecimentos oriundos de tais procrastinações que bem poderiam ser evitados. Outras, vamos negligenciando os estudos indispensáveis no setor que elegemos para nossas atividades profissionais, esquecidos de que a cultura ou a qualificação tecnológica não se improvisam e, vindo a perder a nossa melhor oportunidade de progredir na vida, por falta de preparo suficiente ao exercício de uma função mais importante e consequentemente melhor remunerada, só aí nos apercebemos de que, ao dilapidarmos tantas e tantas horas no doce farniente, estávamos a roubar de nós mesmos. Que dizer, então,
dos danos espirituais motivados pela incúria ou pela falta de aproveitamento desse tesouro inapreciável que é o tempo. Adiamos para amanhã a visita ao amigo enfermo, de cujos préstimos nos socorremos a miúde, e no dia seguinte, a notícia de seu falecimento. O remorso se instala em nossa consciência, que não nos perdoa essa ingratidão. Deixamos para qualquer outra ocasião as desculpas devidas a alguém que, num instante de mau humor, tratamos com grosseria, e, porque nunca chegasse essa oportunidade, ganhamos um desafeto, cujos ataques e vibrações odientas ora tanto nos incomodam. Sabíamos que aquele parente estava precisando de umas palavras nossas, porque sua conduta vinha deixando algo a desejar, não o ajudamos, porém, enquanto nossas advertências e conselhos poderiam ser-lhe proveitosos, e, ao tentarmos salvá-lo do escândalo em que se envolveu, para a vergonha da família toda, verificamos, desolados, que a nossa interferência chegava atrasada demais. Bastaria tivéssemos dado àquele infeliz um momentinho de nossa atenção para percebermos que o pequenino obséquio que pretendia solicitar-nos era importantíssimo para ele, naquela contingência. Quando, posteriormente, com nova disposição, nos decidimos a verificar em que lhe poderíamos ser úteis, já a sua situação se complicara, irremediavelmente, e nada mais havia a fazer em seu favor, perdendo-se, assim, para nós, o precioso ensejo de servir a um irmão, quando nos fora fácil tê-lo feito. Milionários de saúde, atravessamos os melhores anos de nossa existência sorvendo, a largos haustos, a ânfora do prazer, delongando para mais tarde nossa participação pessoal nas tarefas do bem. A enfermidade, contudo, nos apanhou de surpresa, tolhindo-nos a faculdade de locomoção. E agora é com a alma em pânico que aguardamos a morte, ou melhor, o momento terrível da prestação de contas, pois estamos de mãos vazias das moedas do reino e não há como justificar-nos dessa bancarrota moral. Portanto, seja o que for o que tenhamos de fazer, principalmente em prol de nossos semelhantes, façamo-lo hoje, agora, porque não sabemos se daqui a minutos ainda haverá possibilidade para isso, ou se, por outro lado, a providência já não terá mudado o curso de nosso destino. 18. A fortaleza de nossa alma. Quando um homem forte guarda armado a entrada de sua casa, tudo o que ele possui estará em segurança. Porém, se um outro mais forte vem e o vence, levará consigo todas as armas em que ele confiava e se apossará de seus haveres. Aquele que não está comigo está contra mim e aquele que comigo não entesoura, dissipa. Lucas 11:21-23. Jesus falava assim porque diziam, ele está possesso de um espírito imundo. Marcos 13:30. Afirmou o Mestre mais de uma vez, as palavras que vos digo são espírito e vida. Para bem lhe compreendermos os ensinos, mister se faz, portanto, que as transportemos para o campo da espiritualidade. No texto supra, o que ele nos aconselha não é que montemos guarda aos nossos haveres materiais, usando, para isso, as melhores armas que possamos encontrar, tampouco que, na defesa dos mesmos, rechacemos violentamente os possíveis assaltantes. Ele, que sempre pregara o desprendimento dos bens terrenos, por saber quão forte é o fascínio que exercem sobre as criaturas, escravizando-as, fazendo-as esquecer as nobres finalidades da existência, não iria recomendar tais medidas, mesmo porque, no momento em que assim se expressou, o assunto em tela era outro, rebatia os fariseus que o diziam possesso de Satanás. A casa que Jesus se refere à nossa alma, que, realmente, precisa estar sempre bem guarnecida para que não seja invadida pelos vícios, pelos maus desejos e as mil e uma tentações que nos assediam a todo instante. Se nos descuidarmos, as seduções mundanas poderão vencer-nos, sujeitar-nos ao seu domínio, roubando-nos, de start, a preciosa oportunidade de bem aproveitarmos os nossos dias, no sentido da realização espiritual.
Não se creia, porém, que a melhor maneira de alcançarmos esse desiderato seja assumirmos uma atitude passiva, trancarmos-nos às 7 chaves, evitando entrar em contato com a sociedade. Ao contrário, isso nos levaria à morbidez, ao afrouxamento de nossas energias. O que nos cumpre fazer é dar combate ao inimigo, de frente, combate esse que consiste no desenvolvimento das qualidades opostas às fraquezas que sabemos existirem em nós. A atividade constante nas tarefas do bem e no aprimoramento moral é a fortaleza inexpugnável de nossa alma, pois, assim agindo, o teor de nossas vibrações não permitirá, sequer, a aproximação dos espíritos malignos que nos pretendessem assaltar. Prosseguindo na mesma ordem de ideias, lembremos-nos de que qualquer pedaço de chão, quando convenientemente cultivado, pode produzir excelentes frutos, mas, abandonado, será facilmente invadido pelas ervas daninhas, que, em pouco, se estenderão por todo o terreno. Semelhantemente, se nos mantivermos ociosos, se não nos esforçarmos para dignificar nossas vidas, as virtudes cristãs que jazem latentes em nós não se desenvolverão, cedendo lugar à inferioridade, às paixões aviltantes, cuja erradicação posterior será difícil, árdua e dolorosa. Deixando de observar as leis de Deus, das quais o Cristo foi o mais perfeito exemplificador, evidentemente estaremos laborando em oposição a Ele, desperdiçando o tesouro que nos legou, a religião do amor, consubstanciada no Evangelho. Daí a justeza de sua observação: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não entesoura dissipa. 19. O furto. Furto é toda apropriação de bens pertencentes a outrem, sem o consentimento dele, assim como qualquer procedimento contrário à justiça, que manda se dê a cada um o que é seu ou aquilo a que tem direito. Vê-se, pelo conceito supra, ser o furto um vício universal que pouquíssimos terão vencido inteiramente. Às vezes toma outros nomes, mas é a pura questão de eufemismo. A história nos informa, por exemplo, que quase todos os grandes e pequenos impérios da Terra foram construídos por meio de guerras de conquista e anexações de países indefesos, cuja soberania e integridade foram desrespeitadas. Ora, que são as guerras de conquista e as anexações senão latrocínio em grande escala? E os chamados povos atrasados, porque não conseguem sair da miséria em que vivem? Quase sempre, porque grupos financeiros poderosíssimos, por meio de concessões, monopólios e privilégios obtidos pela astúcia, pelo suborno ou pela violência, lhes exaurem todos os recursos econômicos indispensáveis a um processo desenvolvimentista. A ação nefasta desses grupos não é, efetivamente, uma expoliação desumana e cruel. Na esfera da administração pública de toda parte empregam-se, não raro, expedientes para ganhar dinheiro, por influência ou com abuso em certos cargos ou funções, que outra qualificação não podem receber senão a de gatunagem mesmo. São as bolas, comissões ou propinas exigidas para o acobertamento de irregularidades, a tramitação rápida de determinados papéis, a preferência em negócios lucrativos, o empenho para que sejam feitas tais ou quais nomeações etc. etc. Constituem furtos, igualmente, as falsificações e as manobras ardilosas e em geral, como adicionar água ao leite, ao vinho ou a outras bebidas, misturar cereais e outros gêneros alimentícios de segunda ou terceira escolha com os de primeira, impingindo-os aos preços destes, orçar obras ou peças com materiais de boa qualidade, executando-os depois com artigos inferiores, fabricar produtos farmacêuticos com a utilização de drogas essenciais em dose menor que anunciada na bula, negociar imitações como se fossem objetos genuínos, e assim por diante. É rapinagem, também, a falta de exatidão no peso ou nas medidas de mercadorias, bem assim os artifícios que se empreguem para aumentá-los fraudulentamente.
capitulam-se ainda como roubo a falta de pagamento daquilo que se deve em pontualidade na cobertura dos compromissos assumidos, práticas essas que implicam retenção indevida de capital alheio. Excetuam-se, é claro, os casos de força maior. Além dos mencionados acima, o furto pode revestir-se de inúmeros outros aspectos que, embora não caracterizados nos códigos penais terrenos, nem por isso deixam de ser condenáveis aos olhos de Deus. Furto funcionário que, valendo-se de meios indignos, cava para si uma promoção ou vantagem que, por direito, caberia a outro. Furto empregador que, auferindo grandes lucros, paga salários de fome, muito aquém da retribuição equitativa, aos que o servem com dedicação, fazendo-se os principais fautores da prosperidade de suas empresas. Por outro lado, furto empregado que não dá, a quem lhe contrata os serviços, toda a produção de que é capaz, ou, usando de artimanhas, se prevalece de preceitos legais para ganhar sem trabalhar. O estudante que, por preguiça, não cuida de seus deveres, furta aos pais, que tanto se sacrificam para mantê-lo na escola e, se recorre à cola nos dias de prova, furta também aos colegas honestos a classificação melhor a que eles fazem jus. Esforcemo-nos, todos, por corrigir-nos desse grave defeito, lembrando-nos sempre de que a transgressão ao 8º mandamento, que diz não furtarás. 20. O grande enjeitado. Em seu amor pelos pobres e infelizes habitantes deste mundo, resolveu o Criador enviar-lhes, em tempo oportuno, seu Filho bem-amado, Jesus, a fim de que se constituísse a manifestação viva da luz divina cá na terra e os guiasse à salvação. Com os ensinos e exemplos que lhes haveria de oferecer, teriam os terrícolas bases sólidas em que edificassem sua fé e diretrizes seguras pelas quais se elevassem até os páramos celestiais, tornando-se partícipes da glória reservada aos justos. Para que a vinda do Cristo não encontrasse os homens desapercebidos, durante cerca de 4.000 anos anuncia-lhes Deus tão auspicioso evento, instruindo-os reiteradamente pela voz dos patriarcas e profetas da antiguidade, sobre os sinais dele. A primeira revelação a respeito, encontramo-la, já, no primeiro livro da Bíblia, em que se relata que, experimentando a obediência de Abraão, pede-lhe Deus que ofereça em holocausto seu filho único. A vítima é amarrada, pronta para o sacrifício, mas Deus o suspende, exclamando, por mim mesmo juro, já que fizeste esta ação e não perdoaste a teu filho único por amor de mim, hei de abençoar-te, hei de multiplicar a tua geração como estrelas no céu ou como areia nas praias do mar, e todas as gentes da terra serão benditas naquele que de ti há de sair um dia. Essa promessa é renovada, nos mesmos termos, a Isaque, filho de Abraão, e a Jacó, filho de Isaque. Jacó, por sua vez, ao morrer, predizendo o destino de seus filhos, alude àquele que deve ser enviado, à expectação das gentes. Sucedem-se os profetas, ao longo dos séculos, e indícios cada vez mais positivos vão anunciando aquele que está para vir. Miqueias saúda o ninho de Belém, onde o Messias há de nascer. Davi fala com ele como se já o tivesse presente, e não cessa de referir-se a ele. Isaías profetiza-lhe as circunstâncias do nascimento, dizendo, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que há de chamar-se Emanuel, que significa Deus conosco. Acrescenta que ele há de sair da estirpe de Jessé, discorre sobre o assunto de sua missão, pinta-lhe a doçura e a bondade, enumera-lhe as curas prodigiosas etc. Vários profetas até a paixão lhe descrevem, exatamente como a narrariam depois os evangelistas. Lendo-se o que disseram, depara-se o conselho dos sacerdotes judeus, a traição de Judas, a agonia no Horto das Oliveiras, a fuga dos discípulos, os 30 dinheiros pagos Iscariotes, o caminho do Calvário, a crucificação, a túnica jogada aos dados, o fel e vinagre, os insultos padecidos na própria cruz, a oração em favor dos algozes e o suspiro final.
estando já próxima sua vinda, adverte ainda uma vez o Alto, por intermédio de Malaquias: eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí emudecem os profetas, até a chegada de Elias, reencarnado em João Batista, o precursor, que anuncia ao cabo de tão demorada expectativa: ei-lo. Abrem-se então os céus e uma voz se faz ouvir: este é o meu filho amado, no qual tenho posto toda a minha complacência. Não obstante, porém, todos esses sinais, ditados por Deus para que o povo de Israel o identificasse, e por ele todas as nações, tal não se verificou. Achavam-se os judeus, na época, sob a dominação dos romanos, aos quais odiavam, não só por causa de sua arrogância e crueldade, como principalmente porque, em sua insolência, violavam continuamente os usos religiosos da Judeia. Haviam, por isso, se afeiçoado à ideia de que o enviado divino havia de vir amado, invencível e triunfante, como um vingador, para livrá-los daquela opressão, estabelecer um reinado na terra, mais poderoso que o de todos os reis, e fazer deles, o povo eleito, os novos senhores do mundo. Não o reconheceram, pois, na figura humílima, pacífica e desambiciosa do filho do carpinteiro. Cegou-os o orgulho racial, a vanglória nacional e a cobiça desmedida de honras e bens materiais. Em sua cegueira, além de não receberem aquele que veio para o que era seu, perseguiram-no, maltrataram-no e lhe infligiram morte infamante, entre ladrões, qual perigoso malfeitor. E foi assim que, no momento preciso em que raiavam os resplendores de um novo dia, naquelas almas inclinadas para a terra condensaram-se trevas mais densas que a noite, dando-lhes a visão do Redentor da humanidade, de braços abertos, no simbolismo da cruz, indicando a todos o caminho da verdade e da vida eterna. Ainda hoje, continua Cristo sendo o grande enjeitado, pois embora muitos o tragam à flor dos lábios, poucos, muito poucos são aqueles que o acolheram em seus corações. 21. Hoje e amanhã. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos, bem-aventurados os que agora chorais, porque vos rireis. Mas ai de vós, os que estáis fartos, porque vireis a ter fome, ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Lucas 6:21 e 25. A doutrina espírita nos esclarece que, criados simples e ignorantes, mas fadados a adquirir a plenitude da sabedoria e da santidade, todos temos necessidade de viver uma série de situações, com alternâncias pela pobreza e pela opulência, pela saúde e pela enfermidade, pela submissão e pela autoridade, etc., por ser essa a única maneira de ganharmos experiência acerca de tudo e desenvolvermos uma consciência realmente sã, capaz de discernir, com segurança, a justiça da iniquidade e o bem do mal. Para isso, obviamente, encarnamos e reencarnamos vezes sem conta, nesta ou naquela raça, num e noutro sexo, em palácios e choupanas, pois não é nada fácil aprendermos a pautar nossos atos pela linha do dever, sem destruir a felicidade nem ferir os direitos alheios, como não é fácil, também, admitirmos sinceramente a igualdade de todas as criaturas perante Deus e, como corolário, devotar-nos reciprocamente uma amizade fraternal. No passo escriturístico que precede estes comentários, Jesus, a um só tempo, dirige palavras de conforto e esperança aos famintos e sofredores, às classes exploradas e os enfermos, assim como uma séria advertência aos de mesa farta e aos alegres, os ricos e os sádios, acenando-lhes com a inversão da sorte, no porvir, como coisa absolutamente indispensável ao aperfeiçoamento moral de uns e de outros. Evidentemente, não se referia a uma transformação a operar-se na vida espiritual, onde ninguém precisaria fartar-se de alimentos materiais, mas sim ao que lhe sucederia, aqui na própria terra, em novas reencarnações, eis que, via de regra,
Tais mudanças não se dão no transcurso da mesma existência. O ensino a tirar-se de é que devemos fazer bom emprego dos bens que a providência nos haja confiado, entre eles a riqueza, a inteligência e a saúde, que deixemos de ser egoístas, pensando também nos outros, pois afinal somos todos irmãos, e, se abastados, que dividamos um pouco do que nos sobra com aqueles que passam fome, se mais cultos, que façamos chegar a luz da instrução aos que tateiam nas trevas da ignorância, se saudáveis, que nos solidarizemos com os que choram, movimentando recursos e providências no sentido de aliviar-lhes as dores. Se agirmos assim, usando de misericórdia com os desgraçados em nossos dias de regozijo, ao sermos defrontados pela adversidade, em ulteriores existências, encontraremos, igualmente, quem se apiede de nós, auxiliando-nos a suportar as agruras da jornada. Os que ainda não podem aceitar como verdadeira a teoria reencarnacionista, talvez suponham que essa lição não lhes aproveita. Enganam-se, pois a parábola do rico e Lázaro confirma que, neste mundo ou no outro, as recompensas ou penas futuras dependem, exclusivamente, de havermos cumprido ou deixado de cumprir a lei do amor no trato com nossos semelhantes. 22. O homem diante da morte. Segundo a doutrina espírita, as sensações que precedem e se sucedem à morte, bem como a duração do processo de rompimento dos laços fluídicos que unem a alma ao corpo físico, variam de caso para caso, dependendo das circunstâncias do trespasse e da maior ou menor elevação moral do trespassado. Via de regra, nas mortes repentinas e violentas, o desprendimento da alma é tanto mais prolongado e penoso quanto mais fortes sejam aqueles liames, ou, em outras palavras, quanto mais vitalidade exista no organismo, sendo que os suicidas se mantêm presos ao corpo por muito tempo, às vezes até a sua decomposição completa, sentindo, horrorizados, os vermes lhes corroerem as carnes. Depois de longa enfermidade, ou quando a velhice tenha debilitado as forças orgânicas, o desprendimento, em geral, se efetua fácil e suavemente, semelhando-se a um sono muito agradável. Para os que só cuidaram de si mesmos, os que se deixaram empolgar pelos gozos deste mundo, os que se empenharam apenas em amontoar bens materiais, os malfeitores e os criminosos, a hora da separação é angustiosa e cruel, agarram-se, desesperados, à vida que se lhes esvai, porque a própria consciência lhes grita que nada de bom podem esperar no futuro. Também para os incrédulos, mormente quando hajam zombado da fé alheia, o fim da vida terrena se constitui um momento crucial, pois uma dúvida atroz se lhes insinua no espírito acerca do não ser de sua crença nihilista. Quem, todavia, se tenha preparado convenientemente para a morte, desapegando-se das coisas terrenas, assim os que hajam imprimido um sentido nobre à sua existência, cumprindo corretamente seus deveres para com Deus, com o próximo e consigo mesmo, esses têm uma partida calma, serena, alegre mesmo, porquanto, não raro, dias ou horas antes da libertação já lhes é dado entreverem os esplendores da vida espiritual reservada aos justos. Post-mortem, segue-se um período de torpor ou de perturbação que, igualmente, pode ser brevíssimo para as almas de escol, ou durar anos e anos para as culpadas, após o que se verifica o despertamento, ou seja, o inteirar-se cada qual no tocante à sua nova situação. Os espíritos de ordem inferior veem-se com um segundo corpo, astral, perispírito, na terminologia kardecista, muito semelhante ao que abandonaram na Terra, impregnados de fluidos grosseiros, experimentando, quase sempre, as mesmas sensações físicas peculiares à existência humana. Consoante suas afinidades, são atraídos para os meios que lhes são próprios, onde, no dizer do Evangelho, há choro e ranger de dentes, isto é, onde são atormentados pela visão terrível e constante de suas torpezas e vilanias, pelos clamores de suas vítimas, quando não caem, por sua vez, sob o domínio de verdugos,
que os castigam sem dó nem piedade. Não poucos guardam a ilusão de que ainda pertencem ao número dos vivos e, torturados pelas necessidades que se criaram com suas viciações, ou impulsionados pelos maus sentimentos a que se renderam, como o ciúme, o ódio, o desejo de vingança, etc., volvem aos ambientes que lhes eram familiares, buscando satisfazer-se de qualquer maneira, e, se encontram desgraçados que lhes atendam às sugestões, encostam-se a eles, em autêntica simbiose, transformando-os em instrumentos de suas perversões ou perversidades. Já os espíritos depurados, ao contrário, graças à leveza e sutilidade de seu envoltório, elevam-se aos páramos etéreos, de deslumbrante colorido e sublimada beleza, fruindo, ali, a deleitável companhia dos que se lhes assemelham. A par da reviviscência de todas as cenas em que tiveram a ditosa oportunidade de ajudar ou consolar alguém, chegam até eles a gratidão e as preces dos que se beneficiaram com sua bondade, sob a forma de vibrações amenas e deliciosas, confirmando-se, de start, que a verdadeira felicidade, aqui na terra como no céu, é uma decorrência da felicidade que tenhamos proporcionado aos outros. O Espiritismo, oferecendo-nos o conhecimento das leis que presidem a desencarnação e determinam nosso futuro espiritual, presta, sem dúvida, um grande serviço ao homem, pois leva-o a cuidar bem da vida, habilitando-o, consequentemente, a enfrentar sem receio o fenômeno da morte. 23. Na hora do testemunho. Então lhes disse Jesus: a todos vós serei esta noite motivo de escândalo, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho dispersarão. Mas, depois que eu ressurgir, irei adiante de vós para Galileia. Respondeu Pedro: ainda que todos se escandalizem a teu respeito, eu nunca me escandalizarei. Jesus lhe replicou: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Tornou Pedro: Senhor, mesmo que seja necessário morrer contigo, não te negarei. O mesmo disseram todos os demais discípulos. Mateus 26:31-35. Essa manifestação de fidelidade a Jesus e à causa que ele representava, testada horas depois e vergonhosamente desmentida pelo colégio apostólico, prova quanto é fraca a vontade humana e quanto nos custa adquirir a inteireza dos caracteres bem formados. De fato, é com relativa facilidade que quase todos esposamos nobres ideais e nos dispomos a pregá-los, no afã de convencer terceiros e fazer proselitismo. Não raro, chegamos a querer impô-los, forçar sua aceitação, tão convictos nos sentimos da excelência deles. Surjam, porém, alguns obstáculos sérios à sua concretização, e logo esmorecemos, deixando cair o lábaro que vínhamos empunhando com tanto entusiasmo. Poucos os que, em tais circunstâncias, se mantêm firmes e perseverantes no campo da luta. Se, em vez de dificuldades, encontramos pela frente adversários acérrimos, dispostos não apenas a combater-nos no terreno das ideias, mas destruir-nos pessoalmente, a debandada, então, se torna geral, pois nosso instinto de conservação é, ainda, mais forte do que os bons sentimentos que, por vezes, medram em nossas almas, sem entretanto alcançar profundidade. Foi o que sucedeu a Pedro. Apontado, simplesmente, como um dos seguidores de Jesus, receou, todavia, ter a mesma sorte dele, e, esquecendo os arrebatados protestos de lealdade que lhe fizera pouco antes, negou nada menos de 3 vezes. Os demais, tomados do mesmo pânico, também fugiram, de modo que, nenhum, sequer, teve coragem de depor em defesa do Mestre durante o julgamento iníquo a que submeteram, como ninguém ousou protestar contra os flagiços que os soldados romanos lhe aplicavam, entre ultrajes e zombarias. Se os apóstolos, que eram, sem dúvida, os melhores homens da época, demonstraram tal fraqueza,
que se há de esperar de nós outros, muitíssimo mais atrasados? A lição a tirar daí é que devemos ter o cuidado de não superestimar nossas convicções nem confiar demasiado em nossas próprias forças. Assim, em nos soando a hora do testemunho, recorramos à prece, como Jesus o fazia miúde, suplicando a Deus que nos ampare, fortaleça e ilumine. Assim procedendo, será menor o risco de falirmos nos instantes decisivos de nossa jornada. 24. O inferno. Segundo a teologia tradicional, o inferno é um lugar de suplício, criado por Deus para a punição dos pecadores dos hereges, à semelhança de certas prisões e masmorras que os governos humanos instituíram no passado, para castigo de malfeitores. Com uma diferença, destas, ainda era possível um livramento, por fuga ou ato de clemência da autoridade coativa, ao passo que no averno, quantos lá entram, é para não saírem jamais. Abandonai toda a esperança, vós que entrais, tal dístico de seu ígneo umbral, conforme nos revela o famoso Dante em sua obra-prima. É de se notar que, de alguns séculos a esta parte, têm caído, um por um, todos os despotismos, e, com eles, todas as bastilhas e sistemas de tortura que encheram de horror a história da humanidade. Começa-se a admitir que os criminosos e delinquentes, de toda a espécie, são mais doentes necessitados de tratamento que propriamente contraventores que devam ser punidos, e, ao influxo dessas novas ideias, antigos presídios vão sendo substituídos por modernos estabelecimentos correcionais, aparelhados para a aplicação adequada dos regimes penitenciários, tendo em vista a regeneração dos detentos. Até mesmo os prisioneiros de guerra são tratados, hoje, com espírito de humanidade, provando, tudo isso, que o mundo progride, lenta mas ininterruptamente, e que dias cada vez melhores hão de vir para todos os povos. Todavia, que blasfêmia, enquanto os homens corrigem, melhoram, aperfeiçoam suas instituições penais. Diz-se que Deus permanece insensível e indiferente ao sofrimento das almas condenadas ao inferno, não lhe fazendo moça que continuem a arder nos tachos de breu fervente, por todos os séculos. O mal que os propagadores dessa doutrina monstruosa causam às massas humanas é incalculável, pois, não raro, os que repelem, com justa revolta, os suplícios infernais, englobam no mesmo repúdio aquele a quem os atribuem, caindo na irreligiosidade e no ateísmo. Mas poder-se-ia perguntar, então o inferno não existe? Existe, sim. Se há tanta gente a exclamar, minha vida é um inferno, é porque ele existe, de fato. Não, porém, como um lugar, mas, tal qual o céu, como um estado de consciência. Em qualquer ponto do universo, aqui, ali ou alhures, quem sinta o inferno dentro de si, pode dizer que está no inferno. Muitos, baseados na teologia pseudo-cristã que lhes foi inculcada, creem ser Deus quem deseja o mesmo propício a todas as dores físicas e morais que nos infernizam a existência, como se ele fosse um monstro que se comprazesse com o sofrimento de suas criaturas. Em verdade, porém, quem faz o nosso inferno, ou o nosso céu, somos nós próprios, segundo procedamos em contraposição aos mandamentos divinos ou em harmonia com eles. Não é assim, poderão objetar-nos, pois assistimos, diariamente, ao nascimento de muitas crianças marcadas por taras, deformidades e lesões que as farão sofrer por toda a existência, sem que lhes possa ser imputada qualquer culpa por essa situação. Redarguimos, a quem, pois, atribuí-la? Aos ancestrais, por serem ou terem sido alcoólatras, sifilíticos etc. Mas, nesse caso, baseado em que razões escolheria Deus determinadas almas para animar esses corpos, condenando-as previamente a uma vida miserável, enquanto reservaria a outras melhor sorte? Esse arbítrio na distribuição de graças e desgraças não se coaduna com sua equanimidade.
Quem entra neste mundo privado de seus meios de percepção e de expressão, ou com outras deficiências psicossomáticas, é porque, via de regra, em existência essa anteriores, abusou dos recursos e faculdades de que dispôs, comprometendo-se seriamente perante a lei. Sim, porque ninguém sofre sem merecer, eis que não há falhas nem enganos na justiça divina. Sendo o inferno, portanto, criação nossa e não de Deus, sua abolição também depende exclusivamente de nós, de nosso desejo sincero e espontâneo de deixar o caminho do mal para trilhar o do bem. Revela frisar, entretanto, que essa transição não se opera pura e simplesmente pelo arrependimento. Este é indispensável, é o primeiro passo, mas não basta. Todo dano ou padecimento que houvermos infligido ao próximo, e até os males que nos houvermos causado, pelos excessos e intemperanças, tem que ser resgatados, por meio de expiações adequadas, porque, como diz o Evangelho, aquilo que o homem semear, isso mesmo há de colher. Não se confie, igualmente, no privilégio de pertencer a esta ou aquela denominação religiosa, nem na eficácia de certos expedientes oferecidos pelo poder eclesiástico, como meio seguro de fugir ao inferno. O único jeito é seguir as pegadas daquele que, havendo alcançado a perfeição, pôde dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. 25. A ingratidão. O homem necessita do próximo desde que vê a luz do mundo até derradeiro instante de sua existência. Ao nascer, se fosse abandonado, sucumbiria. Para fazer-se adulto, física, mental e espiritualmente, precisa também do concurso de outrem, pois, sozinho, jamais poderia desenvolver suas qualidades. Até para sentir-se feliz é-lhe indispensável a companhia de alguém, porquanto ninguém se basta a si mesmo. Apesar disso, raros os que já aprenderam a ser gratos àqueles que, de uma forma ou de outra, os ajudam a realizar-se. Quase todos, não nos apercebemos do quanto devemos aos outros, capitulando como simples obrigação aquilo que fazem por nós. Via de regra, se uma pessoa se recusa a prestar-nos um favor, guardamos dela fundo ressentimento por longo tempo. Com que facilidade, entretanto, esquecemos os benefícios recebidos. Quem é, por exemplo, que se lembra de uma gentileza a seus antigos mestres, essas criaturas abnegadas que se desgastam e envelhecem prematuramente no árduo mister de instruir-nos, educar-nos e preparar-nos para a vida? Muitos há que nem sequer os cumprimentam quando com eles cruzam pela rua, nem se dignam fazer-lhes uma visita, sabendo os enfermos. Quem é que, embora se havendo aproveitado ao máximo da sociedade, participando dos frutos da obra comum, reconhece ser um dever de gratidão cooperar com ela? Cada qual, em vez disso, só cuida de aumentar a fortuna e o prestígio pessoais, aliando-se, por completo, dos problemas da comunidade em que se criou ou a qual tudo deve. Toda e qualquer ingratidão é execrável, mas a que mais repugna é a dos filhos para com os genitores. Que de sacrifícios não se impõe nos pais, principalmente as mães, por aqueles que Deus há confiado a ternura de seus corações. Quantas noites passam em claro, junto ao berço de cada um, toda vez que a doença ameaça arrebatá-los ao aconchego de seus braços. Mesmo depois que se tornam jovens e fortes, quantas horas de apreensão e de angústia continuam sofrendo, por causa de suas noitadas alegres fora de casa. Quantas canseiras suportam a fim de que nada lhes falte, e quantas diligências empreendem para suavizar-lhes a aspereza dos caminhos por onde hão de passar. E como correspondem os filhos a esses cuidados, a essa solicitude, a esses transbordamentos de amor? Uns, cujos estudos só foram possíveis graças ao suor e a meio jejum dos pais, escolhem para ninfar-lhes a formatura o namorado ou a namorada, porque sentem vergonha da simplicidade deles. Outros, bafejados pela prosperidade, progridem, enriquecem, e, não obstante,
deixam de estender aos autores de seus dias o conforto de que desfrutam, o que, em última análise, representaria apenas os juros de uma dívida sagrada. Alguns, mal se julgam gente grande, abandonam o lar, vão para terras distantes e nunca mais aparecem, nem mesmo para saberem se os velhos ainda existem. Não poucos, acolhem-nos em sua companhia, mas à conta de serviçais, colocando sobre